Há homens que carregam em si o peso de épocas inteiras, como se suas almas fossem receptáculo onde a eternidade se derrama sobre o tempo. Policarpo de Esmirna foi um desses homens extraordinários, nascido no ano 69, numa família cristã da alta burguesia, quando ainda ecoava pelas colinas da Ásia Menor as palavras do Mestre crucificado. Mas que mistério é este que faz com que certas criaturas humanas se tornem pontes entre o céu e a terra, entre o divino e o mortal? Imaginem, se puderem, a alma deste menino que cresceu ouvindo não apenas relatos sobre Cristo, mas as próprias palavras daqueles que o haviam tocado, que haviam visto seus olhos, que haviam presenciado sua ressurreição. Aos pés do apóstolo João, o discípulo amado, Policarpo absorveu não apenas doutrinas, mas a própria essência daquele amor que havia transformado pescadores em pilares da igreja nascente. Que peso terrível e glorioso deve ter sentido ao compreender que era, talvez, o último elo vivo entre a humanidade e aqueles dias sagrados em que Deus caminhara entre os homens. Aos 16 anos, quando outros jovens sonham com glórias mundanas, Policarpo foi consagrado bispo de Esmirna pelo próprio João Evangelista. 70 longos anos, ele pastoreou aquele rebanho enfrentando não apenas as perseguições externas, mas algo ainda mais terrível, as heresias que, como serpentes venenosas, infiltravam-se no coração da igreja, corrompendo a pureza da fé apostólica. Que angústia deve ter experimentado ao ver homens como Marcião distorcendo o evangelho que ele havia recebido das próprias mãos dos apóstolos. E aqui se revela o paradoxo fascinante de sua personalidade. Este homem que podia ser doce como um pai com as viúvas e escravos de sua comunidade transformava-se num leão quando a verdade estava em jogo. Quando Marcião, o heresiarca, ousou interpelá-lo perguntando se não o reconhecia, Policarpo respondeu com a firmeza que cortava como espada: sim, sei quem és o filho primogênito de Satanás. Que força interior, que convicção inabalável deve ter possuído para pronunciar tais palavras sem hesitação. Mas observem como a providência tece os fios da história. Quando surgiu a questão da data da Páscoa, dividindo Oriente e Ocidente, foi Policarpo que viajou a Roma para encontrar-se com o Papa Aniceto, dois homens santos, duas tradições diferentes, mas uma só fé. Não chegaram a um acordo sobre a data, mas que beleza neste encontro, celebraram juntos a Eucaristia, demonstrando que a unidade na caridade transcende as divergências disciplinares. Aqui vemos não o fanático, mas o diplomata, não o sectário, mas o verdadeiro pastor que compreende que a igreja é maior que suas próprias convicções particulares. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento e Policarpo, já octogenário, carregava em seu peito 86 anos de serviço ininterrupto a Cristo. 86 anos, que abismo de experiência, oceano de orações, que montanha de sofrimentos e alegrias espirituais se acumularam naquela alma venerável. E foi então que a providência lhe concedeu a graça suprema, o martírio. 3 dias antes de sua prisão, enquanto orava com aquela eloquência que impressionava até mesmo os pagãos, Policarpo teve uma visão profética. Viu sua almofada ardendo em chamas e compreendeu imediatamente o significado. Seria queimado vivo. Que serenidade sobrenatural deve ter invadido seu coração naquele momento, não o terror da morte, mas a alegria de quem finalmente vislumbra o fim da peregrinação terrena. Quando os soldados chegaram à casa de campo onde se refugiara, todos esperavam que fugisse ou resistisse. Mas Policarpo fez algo que os deixou perplexos. Foi ao encontro deles com a tranquilidade que os perturbou profundamente. Convidou-os para jantar, pediu apenas 2 horas para orar, e durante esse tempo dirigiu-se ao céu com voz alta e clara, recomendando o seu rebanho a Deus, intercedendo pela Igreja Universal. Que espetáculo deve ter sido ver aquele ancião venerável, curvado pelos anos, mas erguido pela fé, falando com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. No estádio, diante da multidão sedenta de sangue, uma voz misteriosa desceu dos céus: "Sê forte, Policarpo, e age como um homem." Apenas os cristãos presentes a ouviram como se Deus quisesse dar-lhes um sinal de que aquele martírio não era uma derrota, mas uma vitória. E quando o procônsul ameaçou com o fogo eterno, Policarpo respondeu com a lógica que transcendia a razão humana: "Tu me ameaças com o fogo que queima por um curto tempo e logo se extingue, mas nada sabes sobre o fogo eterno que aguarda os maus." Então aconteceu o impossível, o milagroso, o que desafia toda a explicação natural. Quando atearam fogo à fogueira, as chamas não o tocaram, formaram um arco ao seu redor, como uma muralha protetora, e de seu corpo emanou uma fragrância de incenso e especiarias preciosas. Os próprios carrascos ficaram atônitos, não era carne queimando, mas pão sendo assado, ouro sendo refinado. Que mistério é este que transforma o suplício em glória, a morte em nascimento? Quando finalmente o transpassaram com a espada, de sua ferida saiu uma pomba,
símbolo do Espírito Santo, e jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Até na morte, Policarpo continuava a ensinar, a dar testemunho, a revelar que existe uma realidade superior a que nossos olhos mortais podem contemplar, que nos ensina esta vida extraordinária e que a santidade não é uma fuga do mundo, mas uma transformação radical da natureza humana. Policarpo foi diplomata e profeta, pastor e guerreiro, homem de oração e homem de ação. Carregou em si a memória viva dos apóstolos e a transmitiu intacta às gerações futuras. Foi o último eco daqueles que haviam conhecido Cristo pessoalmente. Seu martírio selou com sangue a autenticidade de seu testemunho. A igreja o venera como santo não apenas por seus milagres, mas por ter vivido de tal forma que sua própria existência se tornou um milagre permanente. Em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão, transparecia algo que não era meramente humano. Era como se Cristo mesmo continuasse a viver e agir através daquele corpo frágil de octogenário. São Policarpo de Esmirna permanece como um farol luminoso para todos os que buscam compreender o mistério da santidade cristã. Sua vida nos ensina que é possível, sim, transfigurar a existência humana quando se permite que a graça divina penetre até as fibras mais íntimas da alma. Ele foi verdadeiramente o que a igreja chama de padre apostólico, não apenas por ter conhecido os apóstolos, mas por ter encarnado em sua própria vida o espírito apostólico que deve animar todos os discípulos de Cristo até o fim dos tempos. Que São Policarpo de Esmirna rogue por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.